Olá, como vocês estão? Para quem me segue, sabe, eu não escondo nunca. Eu sou mãe atípica, tenho dois filhos dentro do espectro e resolvi chamar a Tatiana, que é a minha sobrinha. Então, sim, muitas vezes eu vou chamar ela de Tati, para a gente conversar um pouquinho sobre a maternidade atípica. E eu vou passar para ela se apresentar. Então tá, gente. Então eu sou a Tatiana, sou psicóloga, trabalho principalmente com crianças e adolescentes, né? Trabalhei entre idas e vindas, 18 anos com educação especial e fiz formação em neuropsicopedagogia e educação especial inclusiva e estimulação precoce, né? Então, que bom a gente poder estar aqui conversando, né, sobre um assunto tão importante, né, que às vezes pouco é falado ainda, infelizmente, né, mas de tanta importância. Fico bem feliz pelo convite. E sabe, Tati, o que eu percebo é que hoje tem se olhado mais para aquela pessoa, para aquela criança, aquele adolescente com deficiência. Um, um pouco mais, ainda não está como deveria ser, mas para a família não tem se olhado e não tem se visto como é exaustivo, como é sofrido, e eu escuto muita gente falando assim: ah, toda mãe se preocupa assim. Todo pai. Gente, se uma mãe, se uma avó ou a pessoa que assumiu essa criança se preocupa, se coloquem no lugar de uma mãe atípica, dentro dessa sociedade que a gente vive hoje. Então, é importante olhar. E é por isso que eu resolvi falar hoje com a Tati, para a gente trazer um pouco assim a real, mexer mesmo na ferida. Sim, Mexer mesmo na ferida, porque muitas pessoas dizem assim: ah, Deus só dá um filho deficiente para uma mãe especial, um filho especial para uma mãe especial, para uma mulher especial. Gente, não é só flores, não é só gratidão, tem muita dor, invisibilidade, choro, culpa. Então, vamos parar de romantizar a maternidade atípica. e é bem isso, né, Moda? Assim, hoje em dia a sociedade coloca a maternidade atípica bem isso mesmo, uma coisa romantizada. O que não é nada verdade. Foge de ser romantizado, né? Porque ninguém Sim. sabe o que uma mãe sente na pele, o que tá passando, né? Uhum, E aí eles pensam assim, ah, aquela mãe tem que ter paciência, tem que ter, eles têm aquela visão de mãe, né? Que mãe uhum. tem que ser paciente, que mãe tem que ser calma, que mãe tem que aguentar tudo, e não é bem assim. Não. Não é pra ninguém. Então tu imagina para uma mãe atípica que recebe um diagnóstico, que tem que lidar com esse diagnóstico todos os dias, que tem que lidar com laudo, que lidar com escolas despreparadas e que tem que lidar com esse olhar da sociedade cobrando que ela tem que dar conta de Uhum. tudo o tempo todo, E né? outra coisa também que me incomoda muito é dentro da família. As pessoas ainda têm muita visão que a mãe tem que ficar em casa cuidando do filho, mas a mãe trabalha, a mãe estuda. Hoje em dia não é bem assim. E a mulher tem o direito de não querer ser só mãe, ela e dona de casa. Ela tem que ter, ela pode ter o direito de sonhar, de querer coisas a mais. E eu sofro muito isso assim. Imagina uma mãe atípica, tu tá abandonando teus filhos, gente, eles estão com o pai. Eles estão com o pai. Eles não ficam sozinhos. Ai, como teu marido te ajuda? Ele não me ajuda. É obrigação de nós dois. Com certeza. Então, essa visão da família, da sociedade, eu penso que está muito na hora de parar com isso, acabar isso, rever tudo isso, ressignificar, porque sim, a mulher tem o direito de ser mulher, Com tem que ter o certeza. direito de sonhar e de ter a vida dela fora da maternidade e fora da maternidade atípica. Sim, com certeza. E o que eu vejo muito também, né, Moda, é quando os pais recebem um diagnóstico, principalmente quando esse diagnóstico, quando a criança nasce, já recebem o diagnóstico, muitos pais caem fora, Sim. se separam e acabam deixando toda essa sobrecarga para a mãe, que às vezes é amparado, né, pela mãe, também no caso a avó da Uhum. criança, e é eles que criam, muitos pais acabam abandonando, né? Sim.
Isso é muito Sim, triste. porque não é fácil, sabe? E não tem esse olhar, esse acolhimento da sociedade. Então, muitas vezes é muito mais fácil julgar essa mãe que se retira, esse pai que se retira, Sim, do que acolher e dizer, não, fica, mas eu te ajudo, eu sim, te dou apoio, vamos. E outra coisa, né, Tati? Estudar. Porque o que eu sinto muito também, principalmente na questão da seletividade, assim como tem crianças extremamente seletivas, mas que dentro dessa seletividade não tem autorregulação, tem também a seletividade extrema que se comer fora daquilo que come, pode estar morrendo de fome, não vai comer. Mas se tentar, se insistir, se for forçada, vai vomitar. E escutar assim, ó. Ah, é besteira. Deixa aí, quando tiver fome, vai comer. uhum, Quando eu era pequena, eu comia o que colocava no prato. Gente, né, estudem, por favor. estudo. Primeiro que toda pessoa pode ter direito de não gostar de comer algumas coisas. Sim, E uma criança autista tem uma seletividade ao extremo. Ela pode estar morrendo de fome e ela não vai comer. com certeza. É a importância de tu conversar com um neuropediatra, de tu conversar com uma psicóloga, de tu conversar com a família e tentar explicar isso para a família, porque às vezes tu faz em casa, mas teu filho fica com a avó e com o vô e aí eles não entendem, né? Uhum, Daqui a pouco tu leva, marca com a psicóloga, leva esses avós juntos numa sessão também, né? uhum. Para ter um diálogo, um conhecimento maior. Hoje em dia, nas redes sociais, tu procura no Instagram, no Facebook, tem artigo científico, então tu não tem desculpa para não Não. ter o conhecimento, Mas eu né? vejo assim, ó. É uma questão que a gente tem que bater sempre dentro Sim, de casa. Porque eu tenho conhecimento, eu tenho dois filhos dentro do espectro, e o meu marido, eu ouço essa fala do meu marido. sim, Então isso me irrita muito. Eu digo pra ele, vai estudar. Então eu começo a mandar pra ele artigo, postagens, senta e lê, vai entender isso, o que que teus filhos estão vivenciando dentro deles para conseguir acolher de uma forma correta esses filhos. isso. E eu fico agora, eu fiquei pensando, né, Moda, tu tá falando que tu tem dentro de casa, tu é uma pessoa estudiosa, e tudo, tu consegue lidar com essa pressão em cima de ti. Mas tem mães que não têm esse entendimento. E aí, uma mãe já tem toda a pressão, ela não consegue ela não pode se sentir culpada, ela não pode se sentir triste, ela não pode se sentir cansada, né? Onde é que Sim, fica essa mãe, né? E aí a completamente. sociedade tem mania de dizer assim, aquelas falas que tu falou, né? Ah, tu teve uma criança especial porque tu é uma pessoa especial. Ou Deus só dá um filho especial porque tu é forte, né? Uhum, Tu tem que ser forte. Então, tu acaba colocando a mãe num pedestal, uhum, né? Em cima do pedestal. E o que que acontece daí? A pessoa que está em cima do pedestal, ela não pode cair, porque uhum, ela é forte o tempo todo, né? E aí acaba sufocando essa dor, uhum, né? A mãe fica se cobrando, não, eu tenho que ser forte, eu não posso mostrar que eu me sinto culpada, que eu não consigo fazer tal coisa, que eu preciso de ajuda, não, eu tenho que ser forte, uhum. né? E onde é que fica o emocional dessas mães daí, Sim. né? Uhum. E eu sempre digo assim, procurem, tem que fazer terapia, procurem grupos de apoio. ah, Conversem com outras mães isso, para exatamente. entender que vocês não estão vivenciando isso sozinhas. Sozinhas, E para exatamente. entender até assim, olha, a questão da medicação, como é importante muitas vezes esse uso dessa medicação. E que ela demora um tempo para fazer aquele Com efeito certeza. desejado. Então, se aquela criança é muito agitada, porque muitas vezes o autismo não vem sozinho, ele vem Com com certeza. outra Com comorbidade. comorbidade, sim. Então, tem um autista TDAH que é super Todd. agitado, TOD. Essa medicação vai fazer essa criança com TDAH ficar muito quieta. E os pais estranham, meu Deus, ele está apático e não é ele. Até fazer um efeito desejado, vai Demora. acontecer. Isso demora, demora. Então, é o E começo. Então, a importância de
insistir de progredir demora sim para regular o sono e muitas vezes deixa mais agitado. Os efeitos colaterais que a gente fala, né? Sim. Alguns também têm tontura, né? Hum, E os pais não suportam ver o filho assim. Poxa, de um dia que ele tava mega hiper agitado, ele fica ali quietinho, sim, sonolento. Os pais não têm, eles não toleram isso, né? E o remédio, a medicação, ele precisa de um tempo. Às vezes é 15, 20 dias até que o organismo acostuma. sim, E a medicação começa a fazer o efeito correto. Consequentemente, a criança vai começar a responder sim. como precisa, né? Uhum, Então tem tudo isso também. uhum. E Tati, deixa eu te perguntar, eu ouvi uma vez de um neuropsicólogo que essa criança, a pessoa autista, não tem ansiedade. E não é o que eu vejo. É normal com a idade a sociedade ficar maior. Com certeza. Que eu vejo que eu acompanho nos meus filhos, que tem, eu tenho o Benjamin com 14 anos, e ele tá numa fase de ansiedade que se manifesta na escola, que ele quase não consegue respirar, algumas vezes começa a tremer. Na convivência com as pessoas, ele não consegue ter muitas pessoas perto, tocando nele, isso irrita muito, chamando ele o tempo todo, porque ele gosta de viver no mundo dele. Em casa, comendo, comendo. Então, eu relutei até agora da medicação. Uhum. Eu não gostaria de dar medicação, mas neste momento eu preciso. Então, sim, porque eu não quero ver ele tão ansioso, eu não quero que mais pra frente gere uma ansiedade maior, ele fique obeso, ele não consiga controlar isso e eu tô ali sabendo de E tudo. desencadeie outros transtornos, daqui a pouco Sim, outras comorbidades, né, Muda? E sim, com certeza. Eu também, dependendo do caso, eu sou anti-medicação. Mas eu sempre falo para os pais, né? Por exemplo, o TDAH, a gente vai até um ponto. Se tu vê que vai causar prejuízo nas notas, que aquela criança não consegue realmente sentar, se concentrar, aprender, vai rodar por causa da agitação, poxa, então vamos entrar com uma medicação, sim. né? Mas até ali, Um se não tá abalo tão atrapalhando grande, o é. teu desenvolvimento, não tem por que tu medicar, né? Não. Mas sim, que nem a questão da ansiedade. A ansiedade, eu acho que hoje é o grande mal da humanidade, né? Eu acho que são poucas as pessoas que não têm Sim. ansiedade, que não sofrem de ansiedade, até porque o nosso mundo tá maluco, Hum. né? E a criança, sim, também tem as fases do desenvolvimento, né? A questão do celular também, que hoje em dia é um veneno para as crianças, né? Gera muita ansiedade. Adolescência, gente, adolescência é um marco do desenvolvimento que as crianças ficam muito ansiosas. Tu não sabe se tu é criança, se tu já é adulto, começa a transformação corporal, o menino começa a mudar a voz, né? Já vem, claro, começa a querer comer mais, questão Uhum. hormonal, então envolve muita coisa, né? Então, sim, tem essa questão da ansiedade Sim. dentro do autismo ou em qualquer outro Uhum. transtorno, né? Uhum. Ô, Moda, e assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi, assim, o momento do diagnóstico? Quando tu soube que o Benjamin e o Augusto tinham um diagnóstico de autismo. Como é que foi isso pra ti? O que que tu sentiu? Como sabe, Tati, eu já tenho esse conhecimento, foi mais difícil antes do diagnóstico. Porque sim, eu percebia que tinha alguma coisa. O Benjamin, ele nunca teve nenhum tipo de problema na educação infantil. Quando entrou no ensino fundamental, ele não desenvolveu. E ele ficava, como ele não tem TDAH, ele ficava no canto de uma sala, no fundo, sem fazer nada. E daí ele me dizia, mãe, eu fico a vida inteira dentro dessa sala e eu entendo, mas o que eu vou fazer? Daí comecei em busca do diagnóstico, né? Então, o primeiro diagnóstico que ele teve foi retardo mental leve. E daí eu consegui colocar ele na Rodolfo. E mudou a vida dele. Mudou a vida Com dele. certeza. Ele desenvolveu e ele começou a falar assim: mãe, na minha escola todo mundo é legal com todo mundo. Eu disse, Querido. gratidão. Só que no ano passado eu percebi que não era só retardo mental, porque teve uma peça da PAI que o protagonista estava muito nervoso, começou a vomitar e não quis participar. Uhum.
e chamaram o Benjamin. Em 10 minutos, ele pegou todas as falas, todos os gestos, Que amor. e eu disse, gente, uma criança com retardo mental não faz isso. Uhum. Não faz isso. Daí entrei com outro diagnóstico, eu fui fazer de novo o diagnóstico, daí veio o diagnóstico de autismo nível 2 de suporte. Uhum. Porque o nível 2 ele tem muita dificuldade de ter muita gente perto dele, pegando ele. Quando é ensaiando para teatro, ele Uhum. gosta muito. Então fez uma Sim. diferença na vida dele. Mas quando é outras coisas, com as pessoas pegando, puxando, chamando, É mais essa questão do social mesmo que é ele do não. social, ele tem muita dificuldade, muita Uhum. dificuldade. Então eu preciso levar isso em conta, sabe? Escutar esse meu filho. Então foi antes o mais difícil, mas eu percebo assim muitas mães que entram num processo de luto, de uma negação muito grande. E Tati, esse luto pelo filho idealizado, Uhum. sim, a gente idealiza um filho. A Sim, gente cria expectativas, é muito normal, é válido. com certeza. É válido e muito importante. Porque, claro, quando uma mulher se torna mãe, ela imagina aquele filho idealizado, como tu Uhum, disse, né? Ela imagina como é que vai ser a vida dele, como é que vai ser os sonhos dele, os marcos de desenvolvimento. Aí, quando ela recebe o diagnóstico, isso tudo é quebrado, por uhum, isso do luto, né? E sim, é muito importante viver esse luto, né? Porque para aceitação depois, para aceitação desse filho que tu recebeu agora, para idealizar o que, que ele vai fazer de agora em diante, as potencialidades dele, os sonhos dele, porque não é porque tem um diagnóstico que não vai fazer as coisas, claro que né? não. Muito pelo contrário. Então, para te aceitar e para te criar um vínculo profundo com esse filho real, é necessário passar pelo Uhum, luto. É muito uhum. importante. E eles têm toda a capacidade que de qualquer outra criança, de qualquer outra pessoa, assim, de alfabetizar, Sim. Tu de falou seguir do em frente. Benjamin, né? Uhum, Eu sou suspeita em falar porque o Benjamin é meu afilhado, né? E eu, inclusive, já fui prof dele uhum, na escola especial. O Benjamin é uma criança, assim, gente, maravilhosa, assim. Ele é uhum. inteligentíssimo, né? Ele acompanha tranquilamente. E ele tem uma característica dentro dele, assim, uma sensibilidade, uma humanidade, né? Uhum. Ele parece um imã, assim, que tanto os colegas todos querem ir para cima dele. Eu me lembro que a gente tinha às vezes que conversar com os coleguinhas, dizer, gente, vocês vão sufocar o Benjamin, Uhum. porque era todo mundo em cima dele. Então ele é muito querido, ele é muito empático, ele é maravilhoso, né? Uhum. E deixa eu te fazer outra pergunta, Moda, agora, pensando assim, como é que vai ser agora? Porque ele já tá no Oitavo ano. oitavo, tá? Então tem mais um ano. O que que tu pensa assim para ensino médio, questão de trabalho? Tu já conversou com ele? Já conversei com ele. Eu conversei com ele no início do ano e disse, filho, ele começou a fazer a oficina de mercado de trabalho ali na Uhum. PAI. E daí eu disse, meu filho, tu pensa em a gente entrar no serviço de melhor aprendiz? Ele disse, mãe, eu já conversei isso com a Vera. A Vera é a psicóloga ali da PAI, a Veranice, que atende ele. Eu já conversei com a Vera e sim, eu quero entrar porque eu quero guardar dinheiro para comprar meu carro, para tirar minha carteira, Sim. sabe? Uhum. E daí eu disse, então vamos ver isso. Só que daí ele também disse, ele tem muita consciência. Ele disse, mas mãe, a gente tem que ver alguma coisa que as pessoas não fiquem muito perto de mim me chamando o tempo Ai, todo. querido. E eu vejo muito ele assim, ó, a capacidade que ele tem de trabalhar no escritório, Sim, com certeza. sabe? E desenvolver dentro dele isso. E eu não pretendo que ele pare de estudar. Uhum. Quando ele sair da Rodolfo, sim, eu quero que ele continue, vou conversar sempre com ele da importância Uhum. disso e ver uma faculdade que ele goste. E eu acredito muito na faculdade de teatro, Uhum. Ah, ele gosta muito que também. ele adora, adora, adora. Uhum. Então, ele se soltou com a oficina de teatro, tanto na PAI, mas principalmente a oficina que a gente fez fora da PAI, no Sidica, com o Marco Aurélio. Uhum. Ele se soltou, ele descobriu uma essência, assim, ele começou na oficina, o Marco perguntou o nome dele e ele olhava pra mim. Uhum. Eu disse, Benjamin? Ele repetia Benjamin, bem Uhum. baixinho, bem baixinho.
Começamos no final, gente. Ele conversava com todo mundo, ele participava com todo mundo. Ele foi Virou numa matraca. o melhor, Aí, amado. o melhor na oficina de teatro. É, eles estão muito bem. O que se Ele gosta muito. soltava, assim, olha, a gente tudo travado, cheio de coisinhas. Ele só se soltava. É o momento dele. É Meu uma Deus do maneira que céu. ele tem de colocar o que ele sente através da arte. Isso. E daí ele mudou na escola também. Que ele Uhum. não gostava de participar das festas. Ele não, no dia que tinha festa, ele dizia, mãe, eu posso ficar em casa. Eu não costumo forçar, sabe? Uhum. Ele começou a ir a gostar, e a dançar, e usar peruca. Sabe? Ai, que Fez uma bom. diferença muito grande. Então, sim, eu Uhum. incentivo ele a continuar estudando e fazer uma faculdade. Isso. Que bom. Porque ele tem capacidade, Com toda certeza. pessoa, mesmo com deficiência, tem. Sim, com certeza. E hoje em dia tem muitas leis também no mercado de trabalho, as empresas Uhum. contratam, né? Dependendo Sim, da característica também. porque assim, olha, Tati, mas é isso a importância de passar pelo luto e de ter um conhecimento, porque tendo o apoio das terapias, dessa conversa, o correto, né? Eles desenvolvem. Sim. Eles desenvolvem. A questão hoje em dia é que muitas APAES não têm a mesma visão, mesmo a mesma visão aqui da de Canela. Sim. E os, os pais, tem muitos pais muito carentes e que não têm dinheiro Uhum. para levar numa psicóloga particular, no neurologista, no neuropediatra, e precisam do SUS, precisam da PAI. Uhum. E a PAI, muitas APAES não têm esse manejo, não conseguem fazer esse intermediário correto, não acolhem as crianças também de uma forma correta. Uhum. Então, isso é preciso olhar também, Tem que sabe? ser até reformulado, pensado, Reformular. né? Os projetos, as Uhum, oficinas, tudo, né? uhum. É. Porque que nem o Benjamin, ele gosta da oficina de teatro. Teatro, O Augusto gosta da oficina música. de música. O Augusto também foi meu aluno. Uhum. O passarinho. Ele ama música, ama, Uhum. ama, ama. Sempre gostou, né? Uhum. Então, cada um com as suas É, potencialidades, né? eu já vejo outros atendidos da PAI, aqui de Canela, que gostam da culinária, O o DTG, né? DTG, a horta, Sim. sabe? Aqui a Então PAI tem são vários a projetos, né? dança, tem uns Isso. que amam a dança. Uhum. Então tem muitos projetos e é importante olhar. Tem o projeto de oficina de teatro de boneco, Uhum. tem a oficina de mídias sociais, onde eles aprendem a tirar foto, a editar essa É. foto. Ah, não, a PAI de Canela tá de parabéns, né? Uhum. E a escola também, né, A Rodolfo? escola é Então, a maravilhosa. gente, nossa, sem comentários, porque é o que as profs fazem, né? Nossa. E como é bom, né, Moda? Eu vejo assim, já atendi pacientes que eu conversei com os pais não aceitam, Uhum, né? Crianças que se beneficiariam muito com a escola especial, uhum. mas os próprios pais ainda têm preconceito. Sim. Não, porque aquela escola é para louco, porque Uhum. não serve para o meu filho, porque lá ele vai regredir ao invés de ir para frente. Então é muito ruim isso, né? E a escola especial é maravilhosa. Uhum. Como a gente vê pelo Benjamin, como foi benéfico para ele. Nossa, fez toda a diferença. Uhum. E do Augusto, o Augusto eu já percebi os sinais desde bebê. Eu tive o diagnóstico com a neurologista com 8 meses. Porque ele é um autista nível 3 de suporte. Então ele tem um suporte maior, né? Hoje ele tá com Uhum. 7 anos, mas tá super bem desenvolvido Sim. também. Tem as suas fases. E eu já coloquei logo, quando ele saiu da educação infantil, eu disse: não, eu não vou colocar o meu filho numa escola tradicional para ele sofrer. Que Que nem o bom. Benjamin sofreu antes de ir para lá. Exatamente. A Rodolfo, a Escola Especial Rodolfo Schlieper, aqui em Canela, fez total diferença na vida dos meus filhos. Com certeza. As professoras têm o conhecimento, A a prática. prática, elas sabem acolher e entender essa Uhum. criança. Tem recursos lá dentro também, Recurso, recursos recurso. especializados, né, É. Amanda? Então, gente, parem com isso. Não é coisa de louco. Vocês querem o bem do filho de vocês?
Consciência, vocês querem o bem do filho de vocês? Coloquem numa escola especial. É. Bom, então assim, gente, voltando aqui para a maternidade atípica, porque a gente acaba se perdendo, porque vai longe o assunto, né? São muitas coisas para abordar, muita conversa, muita Uhum. fala. Então a gente acaba se perdendo um pouco. Nós estávamos conversando aqui antes e nós vamos voltar a fazer mais vídeos sobre outros assuntos pontuais, porque daí fica mais fácil. Cada semana ou quinzenal a gente faz um vídeo sobre um determinado assunto, né? Nós vamos falar sobre níveis de suporte, né? A questão aqui não tá As aqui, carteirinhas. as carteirinhas e os cordões, né? Uhum, De pessoa com deficiência. Então, cada vez a gente faz um vídeo, né? De uhum. algum assunto. Questão até da seletividade alimentar, tudo Sim, isso, tá? Tem assunto para mais de muito metro, assunto, né? meu Deus. Questão das escolas, da inclusão, né? Como é que funciona tudo. Mas voltando aqui para a maternidade atípica, é bem isso, né? As mães precisam então de um suporte, de um apoio prático, que não fique só na fala, né? E outra coisa, Tati, aprender a se defender. Uhum. Porque eu escuto muitas coisas assim, ó, quando eu falo que os dois são autistas. Um dia o bem na natação, dona da academia melhor disse, que karma, né? Meu Deus. Eu olhei pra ela e disse, não é um peso pra mim. Ah, Deus sabe o que faz. Totalmente sem Um noção. médico também me disse, mas tu tem dois filhos autistas? Eu disse, sim. Mas os pais não entendem que se teve um filho, por que que vão ter outro, o risco de ter outro? Meu Eu falei Deus. pra ele, sim, é Totalmente um peso sem, pra mim. sem Sabe, empatia. isso tá me tirando do sério, tá na hora das pessoas pararem com isso. Uhum. E a gente precisa, sim, se defender. Porque Exatamente. se um pai que tá nesse processo de luto, de negação, de culpa, escuta isso, vai desmoronar. Exatamente. Vai desmoronar. Então, cuidado, gente. Cuidado no julgamento. No julgamento. É, e aquela coisa que daí tu pensa assim, que a sociedade coloca que a mãe atípica, ela é uma guerreira, né? O que acontece? A mãe guerreira, ela não pode fraquejar. Hum, Então, como isso sufoca essa mãe? E é totalmente contrário. A mãe, ela precisa chorar no banheiro, ela precisa conversar com outras mães, ela precisa dizer: hoje eu não tô dando conta, eu uhum. preciso de ajuda, né? Então, como é importante essas mães saberem disso, né? Sim, E a escuta sem julgamento, gente. Se sem vocês julgamento. conhecem alguma mãe atípica, acolham, né? Escutem sem julgar, apoiem, né? Isso é validar a fala dessa mãe, sabe? Porque ela não se sente validada nessa dor. Exatamente. Então é muito importante tudo isso. É isso aí. Então, vamos deixar de romantizar a Na maternidade verdade, atípica e e, ser mais empáticos. e outra coisa, Tati, como tu percebe os sinais de alerta do esgotamento emocional dessa mãe? Os sinais de alerta são exatamente isso. A mãe começa a ficar muito cansada, apática, né? Não fala, não tem emoção, já tá cansada. Ela Uhum, não consegue mais nem chorar. Ela nem demonstra mais, ela uhum, fica meio que robotizada. Eu pego meu filho, eu dou banho no filho, eu faço almoço pro filho, eu visto o filho, sabe? Aquela coisa assim, não se dá conta. Muitas vezes a pessoa não se dá conta. uhum, Então, o próprio familiar às vezes tem que perceber, vamos supor, o marido que conhece um pouco mais, teria que ter essa noção e dizer, poxa, tu tá precisando de ajuda, uhum. vamos procurar ajuda, né? E outra coisa também, ela se afasta do convívio social. Uhum. Muitas mães, elas perdem a identidade de mulher. Sim. Então elas param de fazer uma unha, de arrumar um cabelo, Elas pensam só no só filho, no né? filho e se afastam do convívio. É muito difícil para uma mãe com uma criança especial, principalmente num grau de suporte mais alto ou com um TDAH muito forte, muito hiperativo, se afastar totalmente do Sim. convívio social. E Por é, medo do julgamento, por uhum. medo de ouvir, educa esse filho, segura esse filho. Gente, não é assim. Mas é por isso que eu digo da importância desse fortalecimento emocional para essas mães, porque Uhum, como é que uma pessoa, uma mãe, vai dar conta do filho se ela está se destruindo por uhum, dentro? Se ela não se dá mais valor, se ela não tem mais força para uhum. isso, né? Então precisa de ajuda, E sim, toda criança e uma criança especial, uma pessoa com deficiência, uma criança com deficiência precisa de limite. com certeza.
como qualquer outra Mas criança ela não também. vai aprender a ter limites se ela não for para um restaurante, se ela não for Sim. para o parquinho, se ela não for para a escola, né? Uhum. Então, é importante Se ela essa não ter esse convívio sociabilização. social, Isso, sabe? Mas a mãe muitas vezes não consegue porque ela está esgotada. Então exato. ela não consegue mais dar esse limite, porque já Uhum. aconteceram tantas coisas e tantos julgamentos na vida dela que ela se afasta. E ela para de Adoece. É uma adoece, pessoa para de conviver, doente. inclusive, com os Uhum. familiares, porque sim, tem julgamento. E Isso, é um julgamento sem um acolhimento, sabe? É só uhum. julgamento. Isso. Não é uma conversa. Ó, daqui a pouco tá aí mais uma ideia, ó. A gente pode daqui a pouco, né, formar um grupo de apoio para as mães Para as atípicas, mães né? atípicas, Daqui a pouco a gente pode fazer um projeto, pode elaborar. Se vocês curtirem a ideia, já comenta aí, né? Já deem sim. alguma dica, se vocês querem. Daqui a E pouco a se, gente. e se fica difícil ser presencial, gente, a gente faz online para abranger mães, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, brasileiras que vivem em outros países, até para a gente saber como é esse suporte em outros países, né? Então, Exatamente. fazer esse grupo online, eu Uhum. penso, Pode sabe? ser também. Eu prefiro, É uma sim, ideia aí, né? presencial, olhar no Uhum. olho, segurar a mão, dar um Sim. abraço, mas sim fazer online para todos estarem perto, todos Tá aí. ter esse suporte. Mais um. Então, gente, assim, eu fico bem feliz dessa conversa, né? Acho muito importante, mais uma vez, importantíssimo. Mais uma vez, eu vou dizer para quem conhece mães atípicas, apoiem, né? Não julguem, dê suporte emocional como podem, né? As mães atípicas procurem ajuda, né? Não fiquem em casa sofrendo, se martirizando. E que bom estar aqui poder participar dessa conversa. Que venham outras, Que venham outras. né? E assim, gente, compartilha. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Modesta Dias Mentora. Então, Eu vou pôr no meu canal do YouTube. Acompanhem lá, me sigam. Sigam no Instagram, modestadias.mentora. Sigam a Tati. psicóloga Tatiana Dias. E divulguem, compartilhem, sigam a gente, compartilhem, comentem esse vídeo. Comentem o que vocês sentiram, como isso tocou vocês. E muitos likes. Muitos likes. Até a próxima, gente. Beijo. Beijo, beijo.